Era isso, eu acho que já falei demais. É um bocadinho. Tem tudo, é uma obra que devia ser divulgada mais ainda. De facto, é uma obra única. Tem um bocadinho de tudo, de tudo. E calmo, porque senão, se quiserem falar. Como é que começaste, como é que avançaste para estas aventuras? A minha formação eu estudei arqueologia, eu sou amigo do Nelson Rebate, temos colegas aqui no Miguel Lombarda, de residência universitária. O Nelson continuou e descobriu as ruínas de Foscoa, foi ele? As gravuras de Foscoa. Eu fui para o mundo, fiz coisas de arqueologia um bocadinho em viagem, a fazer umas escavações, não sei o quê, para ganhar uns trocos. Mas nunca segui isso, nunca segui. E depois acabei por ir ter ao jornalismo. Porque eu queria viajar e inicialmente a viagem eu não tinha essa preocupação, mas durante a viagem eu comecei a ficar sensibilizado quando via Goa e via aqueles fortes portugueses e as histórias de guerra portuguesa, comecei a me interessar, então passei o meu foco, portanto tinha essa formação de História, comecei a focar sobretudo no século XV, XVI, XVII, no período dos chamados descobrimentos portugueses. Há pessoas que acham que é o nome, os descobrimentos. É descobrimento no sentido em que eu descubro uma coisa que não é conhecida para mim. É claro que lá estava, mas para mim não era desconhecida para o descobrimento. É o descoberto, não é? É uma descoberta que eu faço. Portanto, não há nada errado nessas palavras. Sei que tem muitos bichinhos na cabeça e nós temos que nos livrar disso de uma vez por todas e percebermos, valorizarmos aquilo que é importante e que deixamos e aquilo que nos é devido. Também é uma questão de que nos é devido. Portanto, porque, de facto, os portugueses tiveram um papel importante digamos, na abertura ao mundo, para o bem e para o mal, não é? Porque as coisas têm sempre os dois lados, ou mais do que dois. Foi assim que fui ao encontro disso. Depois, e agora já não consigo viajar sem esse fito, sem esse... Jornalismo em órgãos portugueses ou estrangeiros? Também, lá em Macau, tudo em Macau, mas aqui em Portugal também. Depois fiz uns documentários sobre os portugueses no Tibete, porque fomos os primeiros ocidentais. Porque nós fizemos viagens marítimas, sobretudo, não é? Fala-se muito do legado português marítimo, mas esquecemos, nas costas, nas costeiras, mas esquecemos que os portugueses fizeram viagens de interiores, expedições, a expedição do Bento de Góis, foi uma coisa incrível, que ainda hoje os grandes viajantes depois do século XIX inspiraram-se todas as viagens do Bento de Góis. O Bento de Góis era um jesuíta, partiu disfarçado de mercador, em procura, porque havia o tal mito do reino catário. Do catário, que era um objetivo que os portugueses queriam encontrar uma espécie de irmãos na fé, digamos. Estamos a falar no mundo do Islão e do cristianismo, não é? O Islão era a barreira. E então, por isso é que o Vasco da Gama foi por mar, não é? Porque a viagem por terra havia a tal barreira do Islão. Passado o período, houve um período em que o período mongol, a paz mongólica, os mongóis fizeram atrocidades, mas depois eram muito tolerantes, toda a gente pode passar. Mas depois criou-se que no fundo é aquela história, e também o Fenómeno Espírito fala muito nisso, que havia muitas, a religião era apenas um pretexto. Porque havia muitas alianças entre portugueses, entre cristãos e muçulmanos. Os portugueses aliaram-se imensas vezes. E tinham, aliás, os portugueses estavam nas boas graças dos imperadores mogóis, que eram muçulmanos. Inicialmente muito sincréticos, muito abertos, depois começaram a radicalizar-se mais, mas há um imperador, que é o imperador Akbar, que foi precisamente o mentor destes jesuítas. Nós sabíamos que os jesuítas eram pessoas de conhecimento, convidavam-os para a corte, e foi a partir daí que eles ouviram falar que haveria, além dos Himalaias, havia cristãos. E eles queriam encontrar os cristãos. E não havia, isto deve-se a quê? Uma coisa muito curiosa, que era, as pessoas confundiam. Aliás, a revelação ao mundo de que havia outras religiões, como o hinduísmo, como o budismo, foi também o trabalho dos portugueses, não é? As gramáticas, a língua sânscrito, tudo isso, em todas as áreas, antropologia, geologia, na botânica, foi um contributo incrível, porque foi essa abertura ao mundo. E eles ouviram falar que haveria cristãos. E então, esse tal Bento de Góis, em 1603,
disfarçado, fez uma viagem incrível que era tentar identificar o Qatar e acabou por morrer às muralhas da China, depois de ter apresentado o Paquistão, o Afeganistão, entre a Ásia Central, a Rota da Seda, e morreu ali. E infelizmente o diário que ele escrevia foi roubado e há muito pouca informação sobre o que ele fez. Anos depois, temos um padre, o António de Andrade, que vai ao Tibete, e que é o descobridor do Tibete. Em 1624, comemora-se este ano, aliás, a banda desenhada que me está a dizer sobre isso. E o Tibete sempre foi uma zona que me atraiu muito e eu fiz aqui há uns anos 4 documentários sobre essas viagens, porque eles haviam várias rotas pelo Butão, várias rotas num período de 30 anos, porque queriam chegar aos tais, claro que não tiveram sucesso nenhum, mas foram os primeiros a parar com aquela realidade tibetana. E porquê? Porque é que havia confusão? Porque já havia os mercadores muçulmanos que lá iam e quando chegavam e encontravam os portugueses diziam: lá nas montanhas tem uns tipos como vós, têm a mesma religião de vossa. Os padres rezam, têm umas contas e também murmuram, são celibatários também e tem muitas imagens nas igrejas. O que era? Era o budismo tibetano. Portanto, e eles queriam... Era um bocadinho engano que eu gosto, né? Mesmo quando foram confrontados com isso, este padre Andrade não queria dar o braço a torcer. Ele percebeu que estava perante uma religião diferente. Só que dizia, isso aqui é uma forma de cristianismo corrompido e tal. Havia estas histórias muito... todo um mundo fascinante. Todo um mundo fascinante e que está por revelar, porque nós não temos o peso. Porque é que não há um filme sobre estas coisas? Vocês nunca se perguntaram porque é que não há um único filme de Hollywood que conte uma história ligada e nós temos milhares de histórias incríveis. O silêncio. O silêncio. É o único. Já ouviram? Silêncio. Chama-se O Silêncio. Dos Scorsese. Dos Scorsese. Tem a ver com o Japão, que é outra história também. O Japão também é um mundo em que eu vivi no Japão durante algum tempo. É outro mundo, a influência, e os japoneses tinham um carinho pela sociedade, os mais antigos, por Portugal. Eu tenho um caso, eles chegaram a contratar o governo de Macau, queriam fazer uma réplica da Nau do Trato. Tinham dinheiro para pôr na Baía de Osaka. Em Nagasaki. Nagasaki foi uma cidade fundada pelos portugueses. Aliás, só não morreu mais pessoas em Nagasaki porque foi fundada ao estilo português das colinas. Porque se tivesse sido fundada à maneira chinesa, que é como em Pequim, que portanto, um plano, tinha ido tudo. Portanto, como foi construída na encosta, portanto, quando a vaga, mas foi uma cidade... Cantou o hino nacional lá numa cerimónia qualquer. Exatamente. Cantou o hino nacional português. E eles pediam ao governo português, de Macau, neste caso, para financiar, porque iam ter uma réplica. A nau de trato era a nau que fazia o comércio. A China e o Japão não se entendiam, não é? E havia muitas piratas naquela zona. E os portugueses, aliás, foi por isso que eles conseguiram ficar em Macau. Uma das razões, porque defendiam, como tinham um armamento pesado, aliás, essa proteção dos portugueses era a nível militar, eles defendiam, e então eram autorizados a comerciar. Daí, depois foram ficando em Macau. E então, a partir de Macau, começaram a fazer o comércio com o Japão. E o nosso primo também foi lá 2 ou 3 vezes também. Supostamente terá sido um dos primeiros a ter chegado ao Japão. É o que ele diz. E a ter, curiosamente, isto aqui é... Ele ofereceu uma espingarda. E qual é a importância da espingarda? É aqui depois uma série de episódios engraçados. Convém ler o livro. Comprem o livro, por favor. E leiam. Leiam que isto é um livro delicioso. Delicioso. Leiam-no várias vezes, porque é mesmo delicioso. E em português, quando é na língua assim, mais com termos antigos, é um bocado difícil. Assim é uma maravilha. Eu preciso de ilustrações. E é um curioso. Porquê a espingarda? Porque a espingarda, ainda hoje, os historiadores japoneses explicam a unificação do Japão porquê. As coisas más também depois têm um lado bom. Porquê é que a espingarda unificou o Japão? A espingarda portuguesa, porque eles não conheciam as armas de fogo. Portanto, aquilo era uma zona feudal, em permanentes guerras. Quem vê filmes japoneses só se a ver isso. Os daimios e davam ali os shogun, e aquilo era tudo porrada. E então, o Oda Nobunaga, que foi o que recebeu os portugueses, e percebeu. E que recebeu as espingardas portuguesas. E replicou-a. E então passou a usar a arma. E com essa arma, o seu exército conseguiu
derrotar os exércitos todos, ele unificou o Japão. Porque senão, se calhar, ainda aquilo teria demorado muito mais tempo, não sei. Mas ali no Japão, as influências, até na culinária, em tudo. E tanto que está por contar, não é? Tanto que está por contar. O potencial que é isto para Portugal. Em Nagasaki tem um barco, que é a Nau do Trato, que é era o navio negro. Vocês viram bem ali no museu acho que há lá um biombo japonês em que nos mostra que era onde fazia o comércio. Levavam-se, iam buscar a prata ao Japão, levavam as sedas da China, e a cerâmica, e a porcelana, e traziam a prata do Japão. Era este comércio. E era importantíssimo a Nau do Trato. Era o barco negro. Era o barco negro. Era o tal barco negro. Que é um cântico, um fado que é o barco negro. Provavelmente será esse. Traziam a prata do Japão ou levavam a prata para o Japão? Não, traziam a prata do Japão. Eles levavam as sedas e a porcelana da China. Não levávamos a prata para o Japão, que vinha da América do Sul? Não, esta era outra prata. No Japão tinha prata. Os espanhóis iam buscar a prata, traziam a prata para esse comércio. Mas isto tinha um potencial incrível, não é? Não, o governo de Macau, precisamente... E eles pagavam tudo, só queriam que lhes mandassem um especialista, que lhes ajudasse. A professora, o falecido, por exemplo, o professor Contente Domingos, que faleceu aqui há uns anos, que era uma pessoa versada nisso. O Contente Domingos é especialista, precisamente, nisso. Quisessem. Ignoraram. E o que é que acontece agora? Estão lá os holandeses. Quer dizer, nós tivemos um contacto, há um século no Japão que é chamado século Nanban. Aliás, a expressão Nanban é o português. Só que agora a gente vai a Nagasaki, ou qualquer cidade japonesa, e o nosso pão de ló, que é o nosso legado, que eles sabem bem, que eles chamam Castela, já aparece lá com bandeiras holandesas. E o Nanban é um holandês. Porque eles apropriaram-se. Porque nós tivemos uma relação de proximidade com os japoneses. Um país fechadíssimo, não é? Mas Portugal, para já começou logo a miscigenar-se. Homens portugueses com japoneses. Já fizeram isso em Malaca. Já havia desde... Mas há casos... Aliás, há um local em Kyoto que é o ponto. Chama-se ponto. Que é ponto. Era um centro, um ponto de encontro. Nós fomos para o interior do Japão, que é uma coisa muito difícil. Até chegar depois a perseguição, porque a perseguição também foi puxada pelos holandeses, também atiçaram fogo, eles queriam desembaraçar-se de nós. Mas os holandeses ficavam sempre em Dejima, ficavam sempre na ilhota e não iam para o interior. Nós tivemos esse processo de integração, que foi isso, deveu-se também ao catolicismo. E porquê que o catolicismo teve tanto sucesso no Japão? Porque o catolicismo era uma religião revolucionária. Porque dizia, nós somos todos iguais, os irmãos somos todos irmãos. Portanto, perante Deus somos todos irmãos. Isto numa sociedade feudal altamente estratificada era um sacrilégio. E eles tinham medo. E por isso é que eles converteram-se aos milhares. E começaram então a perseguir os padres, porque os padres estavam ligados ao comércio, portanto, os comerciantes apanhavam por tabela. Então começou a haver a perseguição. O tal filme do Scorsese fala precisamente sobre esse período, em que os padres já estavam proibidos. Nessa altura, quem usufruía disso eram os holandeses, que o objetivo deles apenas era comerciar. Não tinha essa loucura que os portugueses tinham sempre aquela ideia, não é? Também queriam evangelizar, proselitizar. Eles são mortos, se bem me lembro. Esses são mortos. Eles apostatam. Mas eles vão à procura de um. O filme é meio real, meio ficcionado. Porque o personagem, o Ferreira, o Cristão, acho que é Cristão, Ferreira, o que é o Landisson, esse é verdade. Ele foi um padre que apostatou e tornou-se um monge budista. Já estudaste a figura admirável do Padre Himalaia? Sim, já. É engraçado. Mas eu chamo-lhe Himalaia por causa de ser grande. Mas há uma ligação que se pode fazer muito interessante. Eu já pensei nisso. Himalaias, Padre Himalaia. Estão a falar do Padre Himalaia, do que construiu aquela em França, que é o Tesla português. Um cientista, é o Tesla português. É o Tesla português.
E também é uma figura muito esquecida. E os documentários que tens feito sozinho, só com uma câmera? Não, foi com um cameraman, sim, com uma equipa. Duas, três pessoas. Nós estamos aqui com um ciclo de cinema, sim. Então tinha muito interesse, passámos aqui. Fiz 4, mas fiz um sobre Butão também, e fiz um também sobre a Mongólia. São metragens. Passaram no RTP alguns. São metragens que é de 1 hora. 45 minutos. Encaixa perfeitamente aqui. Portanto, são documentários de viagem em que eu sigo as rotas. Agora estou a fazer algumas viagens também com pessoas, levá-las lá. Sigo as rotas que esses padres fizeram, que foram rotas pioneiras. E a televisão não tem passado? A nossa televisão? Passou, na altura passou. Mas não, em Portugal não se acarinha coisas dessas. Não se acarinha. Eu vi acho que deve estar no YouTube. Foi no YouTube que eu vi. Algumas delas estão online. Estão na RTP Play ainda.